Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje vamos seguir com a nossa série sobre criatividade e inovação. Nosso episódio se chama Data Innovation porque os dados são o futuro da criatividade. E eu vou conversar com o Ricardo Capra, que é pesquisador de cultura analítica e cientista-chefe do Capra Institute. Essa série é um oferecimento da Ambev através da iniciativa CreativeX. Capra, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, André. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Espero poder contribuir aí nessa discussão tão rica sobre criatividade. Para um cientista de dados é sempre uma conversa muito fascinante. Eu tenho certeza que sim. Eu sempre aprendo muito com as nossas conversas. Capra, eu vou fazer um breve histórico dessa relação entre a cultura de dados e a criatividade. Essa é uma relação que pode ser descrita como um estado de tensão criativa. Como muito tempo se achou, a análise, a cultura analítica e a criatividade andavam em lados opostos. Tem até um argumento do Steven Hoffman, onde ele fala que os madmen criativos precisam se tornar mathmen, numa alusão à matemática, à cultura matemática que durante muito tempo ficou alheia das salas de criação, das agências e da publicidade, do marketing em geral e, evidentemente, do lado criativo das empresas. Essa é uma jornada que ainda vai se desenrolando e no caminho a gente tem visto cada vez mais criativos e matemáticos aprendendo a trabalhar juntos. Com decisões baseadas em dados sendo cada vez mais frequentes, uma nova sinergia começa a surgir e ela é significativamente mais poderosa. Os analistas há muito reconhecem a importância de tornar seu trabalho mais acessível, ou seja, mais fácil de entender para públicos fora da comunidade de ciência de dados. E parte disso começa com o desejo de contar uma história, com a disposição de aplicar a abordagem desse pensamento para resolver os problemas. E aí eu quero começar te perguntando, Capra, como os cartesianos, os analíticos e os criativos podem conviver. Me explica um pouco dessa relação. Eu acho que de cara tu traz dois pontos super importantes nessa conversa, né? Um é dos profissionais de dados entenderem o processo de criatividade e o processo de contar história através dos dados que têm nas mãos deles, né? Então acho que esse é um ponto fundamental, mas eu quero antes visitar o criativo. O criativo, que como tu trouxe o exemplo lá do Madman, do Mathman, né? Onde a gente parte de um processo onde era uma sala de criação, para o que hoje a gente encontra e entra nesses locais de criativos e a gente encontra uma sala de dados com muitos criativos em torno disso. Então muda o contexto e a forma de olhar para isso, porque os próprios criativos hoje, que tinha uma pequena camada de BI dentro das agências, dentro dos espaços criativos, fosse qual for a indústria, né? Hoje a gente vê isso como uma central de informação que impulsiona as tomadas de decisões dos criativos. Então, eu vejo que o que a gente mede dentro das organizações, através do próprio instituto, tá, é que a criatividade ela é usada, os dados são usados como um trampolim para a criatividade. Então, é curioso como muitas vezes a gente mistura criatividade com feeling. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Porque uma coisa é o feeling, que é aquela coisa individual, aquela que vem da nossa experiência individual sobre o fato, e que quando a gente chega na hora de tomar uma decisão, ele aparece. Isso é inevitável, a gente não controla. Outra coisa é eu conseguir jogar o meu feeling em cima de uma camada de dados com aprendizados anteriores para transformar isso numa criatividade produtiva, ou seja, transformar isso em algo potencial que ajude a criar algo que não foi criado ainda ou que inspirado por todos esses dados disponíveis, né? Então, eu acho que o papel do criativo ou o poder do criativo hoje com tantos dados na mão é tão grande quanto há alguns anos atrás, quando ele dependia exclusivamente da base de conhecimento e experiências anteriores dele, né?
Eu fico pensando naquela frase do Steve Jobs de se perguntássemos às pessoas o que elas gostariam em termos de transporte no início do século XX, elas diriam cavalos mais rápidos. E ele usava isso para fundamentar a tese de que a empresa, o criativo da empresa, seja o criativo o criativo que tem como objetivo colocar campanhas de marketing na rua, ou o criativo que está ali desenvolvendo um produto, que ele tem uma missão, claro, de ouvir o mercado sim, mas de levar propostas para o mercado. A estatística, ela tem uma aplicação, né, descritiva muito, muito forte, talvez a aplicação mais natural, aquela que a gente pensa logo, vamos olhar o passado e vamos entender o que aconteceu. Só que essa prática de olhar o passado para descrever o que aconteceu e a partir dessa análise que é descritiva, criar um futuro, ela nem sempre ela é viável. Talvez ela seja cada vez menos viável, dado que o futuro tem sido reconstruído ou construído, na verdade, em ondas cada vez mais curtas, em algumas análises que são feeling, mas às vezes algoritmos que são preditivos ou comportamentos que buscam muito mais colocar a questão no mercado, como se a gente olhar os neo-schumpeterianos, que falam muito mais sobre o mercado puxa, né, o demand pull e o science push, né, o mercado demanda soluções e a ciência empurra, a pesquisa empurra as verdadeiras inovações. Essa análise vale, Capra, quando a gente pensa na aplicação analítica através das análises descritivas para prever o futuro, faz sentido ainda ou as atuações estão muito mais no sentido de análises preditivas e aí a criatividade que está associada a esse tipo de análise? As análises preditivas são baseadas nos modelos descritivos, né? Não existe como eu prever o futuro sem me basear em alguma coisa do passado, mesmo que esse passado seja recente e fora da minha zona de controle. Então, por exemplo, né, eu posso olhar para a minha base histórica e pegar fatores de mercado, coisas que estão acontecendo em tempo real no mercado, como uma pandemia, como um movimento no mercado dentro da Bolsa de Valores e jogar dentro da minha base, as notícias do que está acontecendo e alimentar toda uma base só para dali tirar as coisas importantes, onde aparecem as curvas importantes no meio disso. O que eu quero dizer com isso? Né? Quem enxerga o insight no meio daquele monte de informação, daquele bando de informação, o potencial do criativo fazer isso e transformar em algo novo, seja uma peça de comunicação, seja um produto, seja o que for, é muito maior do que de um analista de dados que tem o conhecimento da informação exclusivamente. Estou generalizando, obviamente, mas quando um criativo olha de fora para aquele monte de informação que muitas vezes a olho nu de quem está cruzando esses dados, ele não consegue fazer uma descoberta relevante através dos modelos matemáticos, porque antes do modelo matemático mostrar algo novo, ele vai mostrar 50 coisas que o criativo já sabe. Porque o criativo ele já tem uma experiência com aquele fato, com aquela informação, ele já conhece aquele mercado. Imagina um e-commerce no momento atual, né, onde uma pessoa criativa que está lá operando esse negócio do e-commerce no dia a dia, já sabe o que aconteceu nos 5 anos que ele opera esse negócio. Mas ele não tem dentro desse negócio dele as variáveis de mercado, como notícias, fatores de competidores, que poderiam estar junto nessa base de dados para ele olhar. Então, eu acho que quando a gente cruza toda essa informação, a gente começa a descobrir as anomalias nos dados, né, que a gente não consegue enxergar olho nu e que não a matemática vai mostrar, e sim o poder da criatividade associada aos dados. Entendo. Mesmo em momentos como o atual, né, imagina, aconteceu no dia do solteiro na China, uma data, talvez a maior data do varejo mundial em termos de volume financeiro,
Ali a gente já viu os algoritmos de Alibaba e JD um pouco mais calibrados. As próprias empresas falaram que no início da pandemia tiveram muitos problemas porque tinha muita gente ali procurando máscara e quando o algoritmo entendia que ela procurava máscara, ele supunha que essa pessoa estava doente e sugeria remédios, sugeria aquilo que normalmente se comprava junto com máscaras. Quando, na verdade, as pessoas poderiam talvez comprar álcool gel ou algum tipo de desinfetante para as mãos. Nesse caso, olhar o passado e criaria uma distorção nessa análise preditiva. E aí, quando você fala do criativo, de levar em consideração as notícias, de levar em consideração variáveis que, em tese, a matemática não teria ou não tem naquele momento, né? À medida que a gente vai tendo modelos mais sofisticados, essas variáveis acabam sendo incorporadas, mas nesses momentos, como o que a gente viveu, qual é o papel da criatividade no trabalho conjunto da análise de dados? Legal, ótimo ponto, porque o papel do criativo, da criatividade, é ele conseguir gerar um novo input de dados para gerar um experimento. Como assim, cara? É o seguinte, ele vai gerar uma hipótese no meio daquele monte de dados que ele está vendo. Ele está vendo um determinado movimento naqueles dados, como que tu acabou de usar como referência, né, André? Onde ele diz o seguinte, não, peraí, é porque a gente está vivendo um momento muito particular, então, quem sabe a gente não faz uma oferta diferente, empacota de um jeito diferente uma oferta, para isso ser mais atraente ou atender o momento desse indivíduo. Só que, mais do que criar isso como uma hipótese, ele precisa testar essa hipótese. E hoje tu pode fazer testes em tempo real. Então, eu acho que a gente entra num cenário onde o papel do criativo é ele criar a hipótese, a partir disso criar um experimento e nesse laboratório de experimento baseado em dados, ficar descobrindo como esse experimento dele se comporta. E a grande diferença do criativo hoje para o criativo de 30 anos atrás, né, é que o que ele pode fazer hoje, ele pode ir gerando novos inputs dentro do próprio experimento dele. Então, peraí, vamos fazer uma oferta X dentro desse cenário, e aí não, mas se a gente fizer um ajuste aqui, e ele vai gerando essas novas hipóteses, enquanto o movimento está acontecendo no mercado. É claro que tu tem que ter uma regra de policy, de uma forma de administrar isso, para que tu cometer um erro no processo criativo, né, alguma abordagem que não seja adequada, alguma coisa do tipo, o teu próprio teste possa ser contornado. Então tu não vai largar isso em escala no mercado. E também é outra possibilidade hoje, né? Tu pode largar em pequenos grupos, entender se essa tua abordagem está funcionando e aí vai dando escala para ela. Então, o criativo ele se tornou um grande... o potencial dele criativo ficou exponencial graças ao poder do experimento em tempo real, que tu consegue observar os resultados disso em tempo real, enquanto as coisas estão acontecendo. Então, eu imagino que aquele criativo que aprendeu a usar a informação em tempo real e criar os seus próprios laboratórios de experimentos ativos, eles vão estar constantemente abordando e construindo uma abordagem mais eficiente para comunicar, para falar, para construir produtos, seja lá, obviamente, o que ele está fazendo dentro do processo criativo dele. Um outro ponto que me chama a atenção e que me parece ter uma relação muito estreita entre a criatividade e a cultura analítica é na construção de histórias. Capturar a atenção, a marca, criar um ambiente que traga naturalmente pessoas interessadas genuinamente naquilo que ela quer falar e não mais interromper uma determinada atividade para expor uma oferta, que foi o modelo através do qual a propaganda se baseou durante muitos anos. O sujeito via TV, vinha um comercial, parava, ele não tinha muitas opções, ficava ali esperando o programa voltar e era impactado por propagandas que contavam ali
histórias e faziam ofertas. Histórias muito pequenas, muitas vezes eram propagandas bastante orientadas ao preço e ao produto. Depois que o tempo foi passando, uma situação análoga acontecia quando as pessoas navegavam na internet. Nós tínhamos as nossas navegações interrompidas por pop-ups, banners que disputavam a atenção com os textos. Em algum aspecto, alguns desses elementos ainda estão disponíveis, e à medida que o tempo vem passando, a capacidade de uma empresa criar histórias que sejam atraentes o suficiente para capturar a atenção das pessoas e ali despertar o desejo pelo produto, o desejo de interação com a marca, essa disputa pela atenção acabou sendo uma moeda importante e uma habilidade extremamente necessária para as corporações. A cultura de dados pode nos ajudar a contar histórias. As narrativas podem ser construídas quando os números nos ajudam a entender o quanto a atenção das pessoas foi captada, quando a gente imagina ferramentas de analytics dando informações para as pessoas, mas também ajudam a fundamentar a própria história, ilustrando para pessoas com perfis diferentes, com interesses diferentes, dados com maiores detalhes, informações que não necessariamente estariam presentes se não existisse o volume de dados e os insumos necessários para isso. Aonde, de que maneira os criativos podem usar os dados para contar histórias melhores? Esse teu ponto é sensacional, André, pela origem e pela forma que tu trouxe ele, pelo seguinte, tá? Aquele monte de pop-ups que pulava na nossa tela, aquele monte de banner que aparecia piscando nas telas que a gente navegava, 90%, 99% deles não foram criados por criativos, foram criados por programadores, né? E isso vem muito da formação do matemático, o programador, o tecnólogo, o cientista da informação, que de alguma forma a base dele não tem o skill de contador de história dentro desse desenvolvimento dele. Então ele consegue entender dentro do modelo matemático qual o melhor local para colocar aquilo, mas ele não consegue vincular aquilo com uma história, porque não é uma skill desenvolvida. Então, aqui um recorte. O programador inserido banners dentro dos sites que eles desenvolveram. Outro recorte. Do outro lado, o criativo querendo colocar uma peça em um local ou um espaço que não é testado ou em uma forma que não é possível dentro das plataformas digitais ou dentro das ferramentas disponíveis. Colocando esses dois cenários disponíveis, eu dizia que aqui está a grande fusão dessas duas. Essa fusão do criativo com o programador, do conhecimento do criativo com o programador, é o que a gente chama dessa mentalidade analítica, né? E essa nova forma de tu fazer o processo criativo, que faz essa mistura de técnicas, de pensamento, do pensamento criativo com pensamento matemático, com pensamento computacional, é o que a gente está vivendo nesse momento. Então, poder criativo em cima dessa fusão, mas obviamente é necessário que a gente coloque uma camada de design da informação, de contar a história, fundindo esses dois mundos. Se eu separar o mundo criativo e separar o mundo tecnológico, vão continuar saindo coisas, de um lado, que não conversa com as pessoas, e de outro lado, que não é possível transformar numa tecnologia, né? Então, eu acho que isso é fundamental, a gente entender a fusão dessas duas formas de pensamento. E, Capra, para a gente fechar, para aqueles criativos que querem, de alguma maneira, se aventurar, se aprimorar no mundo de Data Analytics, e para os cientistas de dados que querem desenvolver a sua criatividade, tem treinamento nesse meio do caminho? Tem treinamento, tem formas, tem maneiras formais de aproximar esses dois mundos? É uma excelente pergunta e pouca coisa disponível, tá, André? Eu diria para buscar coisas relacionadas a design da informação, efetivamente,
Quem tem essas respostas é a área de design. Tá? Então, o design da informação vai misturar esse potencial criativo com esses dados que estão à disposição numa camada de visualização. Tá? E aí a visualização pode ser uma visualização dos dados, uma visualização da informação ou uma visualização de uma história baseada nesses dados. Como a gente consegue encontrar, já tem muita coisa disponível de histórias que são contadas através de dados. Né? Tem um caso famoso que conta a Segunda Guerra Mundial através de dados, né? E vai contando as mortes. É uma visualização de informação que por si só conta uma história. Mas ainda tem pouca coisa disponível como curso específico para isso. Mas a resposta está na área de design. Legal. Conversei com Ricardo Capra, que é pesquisador de cultura analítica e cientista-chefe do Capra Institute. Capra, muito bom mais uma vez falar com você, meu amigo. Foi um prazer, muito obrigado por esse convite. Eu realmente acredito que daqui para frente, né, aquele criativo que usar os dados como um trampolim vai se diferenciar. Então, acho que é uma discussão super válida a gente colocar a camada de dados ao apoio desses criativos. Né? Obrigado, André. Obrigado a você, eu concordo totalmente com essa visão e acho que, assim como foi importante no mundo TI, a galera da análise de sistemas, da tecnologia, os programadores se aproximarem do mundo de negócios e vice-versa, o público de negócios se aproximar da tecnologia e isso, aos poucos, foi se tornando mais comum, essa demanda foi ficando mais presente, vamos viver uma onda muito similar da criatividade e na cultura analítica. Bom, esse foi o episódio Data Innovation, porque os dados são o futuro da criatividade e essa série é um oferecimento da Ambev através da iniciativa CreativeX. Mais podcasts sobre criatividade você encontra no nosso canal aqui na Technology Review, mais material nas redes sociais em @MIT Tech Review BR e no nosso site www.mittechreview.com.br. Meus amigos, a série continua, fique ligado, tchau!